é pós-doutorada em administração, para além de ser professora de Direito, naturalmente, e é, além disso, Visiting Fellow do Programa de Direitos Fundamentais da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É uma grande especialista em várias áreas do direito público, não sei se lhe estou a fazer devida homenagem, no direito administrativo, no direito das políticas públicas, nos direitos fundamentais, em particular nos direitos sociais, também na justiça constitucional, no direito comparado, enfim, tem uma vasta obra, dispensa apresentações, e hoje vai-nos falar de um tema que é muito caro ao nosso programa de direitos fundamentais, mais para a última parte do que para esta que estamos a estudar agora, mas não obstante é um tema muito importante, que é a questão da efetividade dos direitos sociais em diálogo, ou num diálogo luso-brasileiro. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite à professora Marta Vicente, à professora Inês Gomes, reservando aí esse horário pela manhã para me receber, agradecer o convite da universidade. Peço desculpas aos senhores porque não vou poder me dirigir aos senhores no seu idioma tão cantado, tão melódico. Vou agredi-los com um pouquinho de brasileiro a essa hora da manhã, né? Mas acho que vamos nos fazer entender. Muito bem, minha proposta aqui é conversar um pouco com os senhores sobre a experiência brasileira no campo dos direitos socioeconômicos e da sua efetivação. E aí, portanto, nosso percurso tem 3 etapas. Vou lhes falar brevemente sobre a Constituição brasileira, como ela se construiu e, portanto, como o tema dos direitos socioeconômicos, dos direitos sociais ingressaram no universo normativo brasileiro. Isso vem bem a calhar, como os senhores devem saber, a nossa Constituição veio de completar 30 anos agora, o que nos permite, a essa altura, já algo de observação crítica, né, dessa vivência constitucional. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Num segundo momento, vou lhes dar notícia sobre o desenvolvimento desta judicialização, dessa jurisprudência no campo da judicialização dos direitos socioeconômicos, a que se referiu a professora Marta. E, num terceiro momento, eu vou lançar algumas observações críticas sobre este fenômeno, sobre o que está se passando no cenário brasileiro, para alimentar a vossa reflexão crítica também mais adiante nas salas de aula. Muito bem. Entendendo, então, um pouco a Constituição brasileira, como ela veio e como o tema dos direitos sociais nela se apresenta. A transição brasileira do período ditatorial, nós vivemos 20 anos de ditadura militar, ingressamos num processo de redemocratização no final da década de 80, e aí, então, no conjunto deste processo de redemocratização, nós nos vimos a abraços com a tarefa de elaborar uma nova Constituição, porque a que tínhamos vinha de intervenção militar, atos institucionais, etc., etc. E aí, portanto, partimos para um processo de elaboração de um texto constitucional num momento de sem ruptura política no sentido mais extremo, né, um momento de intensa negociação. E aí, portanto, muita sensibilidade institucional, havia um certo receio de que o equilíbrio de forças políticas que se tinha alcançado naquele momento pudesse romper, né? E aí nós tínhamos, portanto, uma Assembleia Nacional Constituinte que expressava um convívio de forças. Nós tínhamos presentes, quase que com o mesmo peso, tanto as forças de conservação, deputados e senadores vinculados ao regime que estava se exaurindo, como tínhamos deputados e senadores das forças de mudança, né, que vieram depois a se caracterizar como as lideranças políticas que conduziram o processo político brasileiro. Então, o Fernando Henrique, que depois foi nosso presidente da República, lá estava, Luiz Inácio Lula da Silva, lá estava, Mário Covas, várias outras figuras do cenário. Pois bem, isso levou a que o processo de elaboração da Constituição fosse ele também extremamente negociado, ponto a ponto,
partindo do zero, quer dizer, nosso trabalho de elaboração constituinte não envolveu um anteprojeto, houve, à época, a elaboração de um anteprojeto, chamado Anteprojeto Afonso Arinos, mas, me preparando para vir estar aqui com os senhores, assisti uma entrevista de Fernando Henrique, e Fernando Henrique dizia assim: o clima era muito libertário na Assembleia Constituinte, nós não queríamos estar presos a nada, portanto, até o anteprojeto foi visto como uma constrição indevida ao processo de deliberação constituinte, e aí, portanto, nós tínhamos um processo de negociação ponto a ponto. Como ingressa o tema dos direitos fundamentais e dos direitos socioeconômicos na Constituição brasileira? Para as forças de mudança, e aí é preciso que os senhores tentem fazer um exercício histórico de se descolarem da sua visão de hoje, em que direitos fundamentais, ok, we can take it for granted, né? Há 30 anos atrás este não era o cenário, né? Pois bem, então, há 30 anos atrás, os direitos fundamentais ingressaram no texto constitucional brasileiro como alavanca de transformação, como motor de transformação. A ideia era, para as forças progressistas, olha, vamos estabelecer direitos fundamentais no texto constitucional, porque eles, quando menos, vão criar uma pauta de prioridade para a deliberação política posterior. Se o texto está na Constituição, o direito fundamental está na Constituição, isto levará, quando menos, o legislador a mais adiante cogitar e desenvolver este texto, esse direito fundamental. Percebam que, de novo, naquele momento histórico, para as forças de conservação, isso não incomodava muito, porque naquele momento histórico a gente vivia sob a lógica de que os direitos fundamentais pudessem se caracterizar como norma meramente programática, como simples indicação, sem que se estivesse revestida de eficácia, né? Então, para as forças de conservação, ok, você pode botar os direitos fundamentais que quiser no texto, porque depois a gente obstrui no processo político. Para as forças de mudança, não, vamos colocar os direitos fundamentais no texto, porque a gente depois impulsiona no processo político. Então, esse foi o contexto em que eles ingressaram na Constituição brasileira às dezenas. Nós temos, entre artigos 5º, 6º e 7º, mais de 70 de distintos direitos fundamentais, fora outros que estejam polvilhados ao longo de todo o texto constitucional. Completava ainda o projeto de transformação, pretendido pelas forças de transformação, uma estrutura institucional de controle. Também as forças de transformação, percebam, já eram políticos experimentados, eles sabiam que esta aposta num desenvolvimento posterior dos direitos fundamentais pelo legislativo, essa aposta podia ter fragilidades, porque o legislador podia não ter esse apetite, podia não ter esta animação de se dedicar ao desenvolvimento dos direitos fundamentais. Isso não escapava à percepção das forças de mudança. Então, eles combinaram, na estrutura constitucional, de um lado, os direitos fundamentais e, de outro, estruturas institucionais que, na hipótese de haver uma obstrução do processo político, impulsionariam este processo político. Então, a gente vai ter um fortalecimento grande no texto constitucional brasileiro de instituições de controle das mais variadas matizes. Então, o Ministério Público, que no texto constitucional brasileiro representa os interesses da coletividade, dentre outras funções, no texto da Constituição de 88 foi altamente fortalecido institucionalmente, com autonomia administrativa, financeira, etc. Além do Ministério Público, nós vamos ter a criação da Defensoria Pública, que vai empreender a representação judicial dos vulneráveis, mais recentemente também investida de autonomia administrativa, financeira, etc. Nós vamos ter tribunais de contas, também com uma blindagem institucional significativa, advocacia de Estado e, sobretudo, um judiciário revestido de altíssimo grau
de autonomia e independência. Então, a ideia era que, na hipótese do processo político paralisar, estas instituições pudessem movimentar o processo político, seja pelos seus instrumentos habituais de investigação, seja pelo recurso ao judiciário. Também nesse viés, a Constituição brasileira vai contemplar um conjunto de vias de ação, de tipos de ação muito rico, que vão permitir o controle abstrato da constitucionalidade. Então, nós vamos ter a ação clássica, a ação declaratória de inconstitucionalidade, mas nós temos também a ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos a chamada ADPF, ou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que se aplica para empreender o controle abstrato de constitucionalidade quando a ação clássica não couber, então em lei revogada, em outras figuras menos identificáveis de imediato à incidência da ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós vamos ter figuras para o controle da omissão legislativa. Então, nós temos a figura do mandado de injunção, que cabe quando um direito fundamental estiver sendo impedido no seu exercício pela ausência da norma reguladora. Vejam que era um conjunto de características do texto constitucional que pretendia impulsionar. Ok, se a legislação não sobreveio, vamos judicializar, vamos buscar a solução, o equacionamento jurídico do problema por outras vias. O último elemento da Constituição brasileira, do quadro da Constituição brasileira, que me parece relevante compartilhar com os senhores, diz respeito diretamente ao tema dos efeitos desse conjunto de quase uma centena de direitos fundamentais. E aí é importante a gente entender de novo uma questão de evolução histórica. O nosso texto constitucional, o meu texto constitucional, há brasileiros na plateia, então o nosso ainda cabe. O meu texto constitucional contempla no artigo 5º, parágrafo 1º, uma cláusula, que é uma cláusula comum em textos constitucionais, que é a cláusula de aplicação imediata. Então, o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição brasileira estabelece que todos os direitos fundamentais são revestidos de aplicação imediata. Muito bem. O que acontece é que, no afã de consolidar o texto constitucional e a proposta transformadora que nele se tinha, esta cláusula passou a merecer, pela doutrina, uma leitura um pouco distinta, onde se passou a afirmar não só que os direitos fundamentais se revestiam de aplicação imediata, mas que eles se revestiam de eficácia imediata. Vejam que a diferença não é retórica. Aplicação imediata é alguma coisa que trabalha na dimensão do tempo. O que tem aplicação imediata é alguma coisa que se aplica já, É alguma coisa que não admite vacácio, não admite suspensão de efeitos. O que tem eficácia imediata, aí nós já estamos no plano do resultado, no plano de uma análise substantiva. Então vejam que esta mudança na leitura do artigo 5º, parágrafo 1º, mudança que se deu exclusivamente em sede doutrinária, o texto segue o mesmo que era no dia 5 de outubro de 1988. Mas esta mudança teve efeitos muito significativos na compreensão de que tipo de deveres de agir em relação ao Estado se podia extrair do texto da Constituição de 88.